parabenizar por o debate de hoje. É importante para saber que caminhos nós vamos tomar daqui para frente. E um dos caminhos que tem ganhado uma certa centralidade por parte da esquerda, inclusive do PSOL, é o fim do financiamento empresarial de campanha, porque o argumento aí estaria o foco da corrupção, que, para efeito de exemplo, é algo que deu muito certo na França, por exemplo. Lá as campanhas elas são muito simples, só que lá há 3 aspectos que foram fundamentais para que o financiamento público desse certo, que é fiscalização, lei e justiça. Lá tem um fiscal para apontar, esse candidato está gastando demais, isso é inaceitável. Segundo, a lei para punir. E terceiro, a justiça, para multar ou jogar na cadeia. Como aqui nós não temos nenhum dos 3, os políticos não vão continuar recebendo dinheiro por debaixo do pano, como já ocorre hoje com o famoso Caixa 2, e escândalos como o do HSBC, da Lava Jato, por exemplo, nos mostram que a maior parte do dinheiro que é doado por empreiteiros, banqueiros, mega empresários no geral, não vai para campanha, mas sim para contas no exterior. Então, qual seria a eficácia do financiamento público na nossa realidade? Eu faço essa pergunta porque uma das palestras que eu fui do Chico de Oliveira, ele disse que a esquerda ela tem muita dificuldade em interpretar a realidade brasileira. Esse é um dos momentos que a esquerda está tendo essa dificuldade em centralizar algo que não teria eficácia na nossa realidade, ao invés de centralizar o fim da reeleição, visando acabar com essa classe política, visando acabar com o político profissional, para que posteriormente nós pudéssemos dar passos em outras pautas progressistas. É isso. Falando em demagogias televisivas, sobre o fim do financiamento privado que o colega perguntou. Porque, de fato, o fim do financiamento privado é uma panaceia para todos os males. Tá? Não vai resolver o problema da democracia no Brasil. Nós temos uma democracia formal, tá? Uma democracia racionada, como disse uma vez o Marighella há muito tempo atrás. E continua sendo assim, uma democracia racionada, e, onde as pessoas votam ludibriadas por marqueteiros pagos a peso de ouro, e mesmo quando elas o resultado eleitoral que elas definem não se materializa, né? Porque o projeto que é eleito implementa o projeto que foi derrotado, que foi o que aconteceu hoje com a Dilma aplicando a política econômica do PSDB. Então, eu vejo que o financiamento privado ele é um motor muito importante da corrupção, porque esses esquemas aí fazem parte do financiamento privado, mas esses esquemas podem continuar, mesmo com o fim do financiamento privado e com o Caixa 2. Então, nós precisamos, numa reforma política, sim, número 1 é acabar com o financiamento privado. Qualquer reforma política que não acabar com o financiamento privado não serve para nada, né? E o que vai sair do Congresso, ao meu ver, vai ser pior do que nós temos hoje, porque a proposta do PMDB é pior do que hoje, inclusive com cláusula de barreira mais feroz do que a gente já tem hoje, que a gente tem na prática algum tipo de cláusula de barreira, mas eles querem aumentar de forma a tirar o pessoal, não deixar a Luciana falar mal da Globo lá dentro da Globo, né? Não deixar ninguém, né? Os Zé Maria já não deixam há muito tempo, nunca deixaram, porque o PST nunca conseguiu ter deputados, e eles querem excluir qualquer possibilidade da esquerda crescer. Então, eu acho que a reforma política que vier vai ser para pior. Por isso, eu não tenho grandes expectativas em relação a isso. O que nós precisaríamos seria de uma reforma política que não é nem reforma, no caso seria uma revolução das estruturas políticas, né? No sentido de termos uma democracia direta, né? Mais forte, para que de fato o povo decida, como o Henrique está falando, com as novas tecnologias, as redes sociais, nós temos possibilidade de consultas de forma muito mais fácil, não só no âmbito das decisões da esquerda, mas no âmbito das decisões do povo também. Reformas não é questão da comunicação, porque se a gente não mexer com os interesses dos grandes conglomerados da comunicação, nós não vamos também avançar numa democracia real, porque eles botam na TV quem eles bem entendem, as versões que eles bem entendem. O sistema das terceirizações chega a ser nojento, eles botam aqueles especialistas, né,
falando a favor das privatizações, não tem nenhum especialista contra, todos são a favor, só votam a favor. Então é parte também de uma reforma política, porque senão não adianta ter campanha eleitoral sem financiamento privado, mas que só está na televisão quem a Rede Globo quiser, né? Com essa distorção de tempo eleitoral e todos esses problemas de democracia, né? Para que os partidos possam de fato se expressar. Nessa atividade falou-se muito em Grécia, Espanha, a experiência do sul da Europa. Eu gostaria de saber se a gente não poderia também tirar alguma lição dos próprios vizinhos latino-americanos que são mais à esquerda que o nosso governo do PT, como Venezuela, Bolívia, Equador? Eu acho que da América Latina, Bruno, nós temos experiências importantes. Acho que a Venezuela, com Chávez, foi uma experiência importante. Agora, a morte do Chávez foi uma tragédia, porque o processo ali está retrocedendo. Tá? Temos a Bolívia, temos o Equador, que são experiências, né, desse movimento chamado de bolivarianismo, que é um movimento democrático, radical, que é independente do imperialismo e, portanto, é fundamental, mas ele tem os seus limites. E se esse movimento bolivarianista não vai além, né, do que ele foi até hoje, a tendência é retroceder, porque nada fica parado. A Venezuela é a prova disso. Não avançando, retrocede, porque a direita está sempre pronta ali para fazer valer os seus interesses. Então eu acho que são experiências importantes, né, que não servem de modelo, mas que servem também para mostrar que é possível avançar e que há movimentos que empurram para o lado positivo. Então, o que eu gostaria de colocar para os três, né, é assim, que uma referência, né, maior que a gente pode ter, eu diria maior, mas a grande referência é que é o impedimento da Dilma de fazer, ou do PT também, de fazer um pronunciamento no 1º de maio, né? E que isso realmente fez uma certa importância, né? Eu gostaria de ouvir de algum de vocês. Acho que o fato da Dilma não falar no 1º de maio é um sintoma de que o governo está acuado, está com medo da reação popular, tanto da direita como da esquerda, porque ele está numa situação de absoluto imobilismo, né? No sentido de que o governo foi terceirizado para o PMDB, quem está comandando é o PMDB, a Dilma parece que está assistindo o Levi comandar a economia e o Michel Temer e o Eduardo Cunha comandarem a política, né? Então, um pronunciamento no 1º de maio para dizer o quê? Estamos tirando seus direitos, agora aguentem. Votaram em mim, agora aguentem. Só se for para dizer isso, né? Porque de fato ela não tem o que dizer. E a experiência do Dia Internacional da Mulher foi bem sintomática de que os ânimos não estão muito favoráveis para demagogias, né, televisivas. E eu tenho analisado muito essa questão das discussões entre esquerda e direita. No momento de mais que acontece a crise, as pessoas elas não estão recorrendo à esquerda, elas recorrem à direita. Porque as pessoas nesse sistema capitalista, como ele já é construído há muito tempo, as pessoas acreditam que o que vai dar dinheiro mais para ela é conseguir trabalhar numa empresa e ela se rende ao capitalismo. Não tenta buscar outras alternativas. Elas acham que a empresa ela sempre está acima das pessoas e as pessoas sempre vão ser subalternas à empresa. É isso que sempre acontece. No momento de crise, por exemplo, participei das manifestações de 2013. Em vez de crescer a esquerda, que ela não está atrelada ao PT, cresceu a direita. O Aécio ganhou 49% dos votos, quase conseguiu ganhar as eleições. Então isso é um fato que assusta muito as pessoas, que ao invés de a gente conseguir esse progresso, a gente está conseguindo um regresso. As pessoas vão para a direita, o que a gente pode fazer para que elas
vão para a direita, é elas enxergarem que existe uma alternativa de esquerda. Tá? Elas enxergarem que existe uma oposição de esquerda ao governo e ao PT. Porque, de fato, a traição do PT gerou um sentimento de revolta, né? e de asco, né? de grande parte da classe média, que eu acho que também tem a ver com o fato de que a classe média está muito endividada, né? Porque a promessa de ascensão social que o governo fez via endividamento agora se esgotou, então as pessoas estão endividadas e não estão conseguindo pagar suas dívidas, estão vendo no governo responsável por isso, e efetivamente ele é, né? E ao mesmo tempo, a classe média é uma classe que se caracteriza por se dividir nesses momentos de polarização, tá? Porque não tem um projeto próprio. Ou um setor vai a reboque da burguesia e vai à direita, tá? E maior fica esse setor quando ele não enxerga uma alternativa de esquerda, como é o caso no Brasil por causa do tamanho do PSOL. Muito embora eu acho que na campanha eleitoral a gente conseguiu se fazer visto, inclusive porque a gente trouxe a pauta, a baila, temas que a esquerda tradicional não traz, tá? Que é o tema, por exemplo, da homofobia, da transfobia, que foi outro momento importante, né? Eu falei de dois na campanha eleitoral, outro momento importante, não que me agradou, mas que foi importante, que me enojou, que foi o enfrentamento com o Levi Fidelix, que eu acho que foi muito importante para demarcar essa luta, né, contra a homofobia, que é algo civilizatório que nós precisamos avançar no Brasil. E ao mesmo tempo, nós temos uma situação em que outros setores da classe média podem nos ajudar a construir essa alternativa, porque são uma classe média proletarizada, né? Porque o governo falou da nova classe média, classe C, classe média. Isso não é classe média, é classe trabalhadora, né? O proletário hoje não é só o operário, né? O proletário é o trabalhador que está ali no serviço, são os professores, né? São os servidores públicos que vivem uma situação de empobrecimento e que podem ser massa de manobra para a direita. A gente pode ver essa experiência, por exemplo, do nazismo, foi isso, né? O empobrecimento geral da sociedade que o nazismo, o fascismo levou tudo para si. E na Grécia também, ao mesmo tempo que a Syriza cresceu, também cresceu o partido da direita lá, que é a Aurora Dourada, né? Então, nesses momentos, há uma polarização na sociedade, né? Onde a direita também bota a sua cabeça para fora, porque eles precisam também defender os seus interesses. E à medida que há avanços também nas lutas e há avanços nas pautas, porque a gente teve avanços, por exemplo, no tema LGBT, nós temos avanços extraordinários, né? Antigamente, há poucos anos atrás, a maior parte das pessoas estavam no armário, não tinha coragem de sair. Hoje, quando eu vou num evento, eu vejo dezenas de casais LGBTs. E isso é encarado com a maior naturalidade. Então, os reacionários, eles também reagem a esses avanços, né? E também precisam botar sua cabeça para fora para defender os seus interesses. Em relação ao avanço do conservadorismo, da direita e a crise política, né? De fato, eu tenho insistido, tenho batido nessa tecla. Existe um desgaste do PT e uma fadiga da hegemonia do PT no país, que não é de agora. Ele vem, por exemplo, da eleição para prefeito aqui em São Paulo, quando uma massa, no início da campanha, se aglutinou em torno do polo do Celso Russomano, que era aquela figura um pouco, digamos assim, indefinida politicamente. Claro que todo mundo sabe que ele é de direita, mas ele é uma figura meio anfíbia, porque ele é de direita, mas ao mesmo tempo ele é identificado como um advogado dos endividados, do povo. Então ele fazia uma defesa dos endividados, das famílias trabalhadoras totalmente endividadas, enfim, se identificaram e se aglutinaram em torno dele. Por quê? Porque buscam uma alternativa a essa polarização PT-PSDB que se estabeleceu na política brasileira desde a redemocratização, enfim, desde da eleição do Fernando Henrique e daí por diante, né?
Se refletiu também o ano passado com a candidatura da Marina Silva. Marina Silva, ela deu uma guinada para o centro-direita, para centro-direita, mas ela rompeu pela esquerda pura. Rompeu com uma briga contra o agronegócio, contra a Cátia Abreu, que depois virou ministra. E ela é uma candidata desenhada para expressar a insatisfação popular desses setores, que são setores que sentem a crise, a desaceleração, os ataques, a carestia, como bem lembrou a Luciana, de uma forma mais profunda. Que são o quê? São as mulheres, os negros, a população pobre, e ela era a cara disso tudo, né? É claro que ela não tem discurso para essa massa, ela estava muito mais preocupada em convencer os bancos a colocar dinheiro na campanha dela. E um dos poucos pontos que, quando eu li o programa, eu percebi, ela falava exatamente de modernização da CLT, ou seja, tudo que vai dar no PL, mas de qualquer forma, o ponto central é que essa massa, quando percebe, depois da desconstrução que foi feita da sua candidatura, e que ela não tinha propriamente uma proposta para esses setores, essa massa volta-se uma parte majoritária para o Oeste no primeiro turno, uma parte importante, porém minoritária para Dilma, e no segundo turno inverte. O setor de 2 e 5 salários mínimos, que é esse setor assim, de renda média familiar mensal, que é esse setor mais popular, vota na Dilma. 60-40 vota na Dilma no segundo turno, garantindo a sua vitória. Tem um pesquisador do CNDIC, um ex-pesquisador do CNDIC, uma figura muito inteligente, ele fez uma pesquisa muito interessante, só para que a gente não saia daqui, como eu diria, vamos dizer assim, deprimido com o avanço do conservadorismo. E ele fez uma pesquisa muito interessante. Ele foi na cidade de São Paulo, pegou aquela semi-periferia onde a Dilma ganha em 2010 e perde em 2014. Né? E a Dilma perdeu 900 mil votos entre 2010 e 2014 aqui, na cidade de São Paulo. Né? E ele pega os mapas, os relatórios das urnas eleitorais. Né? A urna, quando acaba a eleição, emite um papel, né? Ele teve acesso a esse papel e fez a tabulação dos dados. Ele percebeu uma coisa muito interessante, que das 5 principais regiões semiperiféricas da cidade, que acantonam efetivamente esse setor de trabalhadores mais precarizados, uma parte importante da juventude, da juventude trabalhadora, plebeia, nessas 5 regiões, de cada 100 votos que a Dilma perde, 47 ela perde para brancos e nulos. 17 ela perde para Marina. 14 para Luciana Genro. Só 4 para o Oeste. Então, não é verdade que não há espaço para se avançar num projeto de esquerda nesse país. Uma esquerda autêntica. Não é verdade que nós devamos simplesmente ficar assistindo a classe média reacionária, enfim, dos principais centros urbanos do país, a classe média paulistana, que é essa coisa absolutamente nefasta, enfim. Então, eu sempre falo, quer dizer, o passado escravista cobra o seu preço. E você não pode ter setores médicos, médicos também, médios, que se acostumam e que naturalizam uma vida de privilégios, onde, em média, cada família tem 7 trabalhadores, ou trabalhadoras, principalmente domésticas, à disposição dessas famílias. Você não pode, nesse mar de privilégio, você não pode ter uma classe que se salve. É isso aí. É uma classe, vamos dizer assim, misógina, uma classe sexista, uma classe racista, uma classe que naturalizou esse privilégio e é o primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro risco desse privilégio, que é ter que, enfim, pagar um salário um pouco melhor para a empregada doméstica, para a trabalhadora doméstica, que é formalizar o trabalho doméstico, já se sente ameaçado nos seus privilégios. Então, esse setor não podia dar boa coisa. Falar em mérito, né? Alguém falou em meritocracia, é absolutamente ridículo. É exatamente o contrário. Essa classe não tem mérito nenhum. Absolutamente nenhum. Classe totalmente privilegiada, protegida da competição do mercado de trabalho, coisa e tal. E agora está começando a cair a ficha de que essa situação vai mudar. Por isso ela reage. Então eu não acho que a gente deva ficar simplesmente esperando o desfile, não é? Final de Copa do Mundo na Paulista,
com camisetinha, porque todo mundo sabe que a CBF é uma entidade absolutamente ilibada, né? Muito, como se diz, extremamente limpa, né? Não é nada corrupta, etc. Vai aquela massa de classe média, tudo com camisetinha Nike, o escudo da CBF no peito, para criticar a corrupção do governo federal. Esse é um negócio absolutamente ridículo. O que eu acho que a gente tem que apostar, e essa é a minha posição, o que eu acho que a gente tem que apostar em novas coalizões inovadoras entre a esquerda tradicional antigovernista, que se encantou dentro dos sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais, a esquerda que efetivamente não cedeu nesse último período ao governismo, os setores, as bases sociais do governo que estão, como o senador lembrou bem, que estão se desgarrando, e esses movimentos de trabalhadores precarizados que têm efetivamente obtido enormes vitórias em termos de mobilização social e mobilização popular. São essas coalizões entre os sindicatos combativos e os trabalhadores precarizados, são essas experiências inovadoras que vão, de fato, garantir um futuro para a esquerda nesse país. Porque se alguém ficar esperando o Beta Dilma ou o Renan Calheiros, enfim, no Senado e coisa e tal, a gente está contando, já perdeu o jogo, a direita vai avançar, não existe espaço vazio na política, isso aí, esse jogo já está ganho. Então acho que a gente tem que apostar nisso, existe um espaço para crescermos, só que temos que crescer efetivamente com propostas inovadoras, com formas políticas inovadoras, com um novo desenho, uma nova arquitetura das nossas organizações, dos movimentos, enfim, e apostar diuturnamente nesse processo de unificação, nas lutas, nas bases e também, por que não dizer, nas direções, nas cúpulas, enfim, porque isso aí também faz parte. É isso que eu